Graça e paz, povo de Deus. Estamos iniciando aí mais uma live. Acredito que Deus tem algo especial para o nosso coração essa noite. Fico feliz de ver vocês aí. Jean tá aí tá aparecendo aí na live. Um abraço aí. Nosso coração tá ansioso, né, para estar junto com vocês, mas por enquanto a gente só consegue estar junto aqui pela live, mas eu sei que Deus ele tem algo muito tremendo e precioso para a nossa vida. Acredito que nesse tempo nós estamos aprendendo muito, né, com aquilo que Deus já está fazendo. Acredito que nesse tempo o Senhor ele está trabalhando no nosso coração de uma forma tão especial que nós estamos entendendo, né, o porquê desse momento de estarmos aí nesse isolamento. Eu acredito que Deus está falando com os empresários. Eu creio que Deus ele está atingindo todas as atmosferas, está atingindo todas as pessoas, todas as nações, todo mundo está sendo atingido por esse tempo. E eu acredito que juntos aqui, mesmo pela live, nós conseguimos expressar aquilo que Deus tem. E com certeza, aqui pela live mesmo, eu aqui em casa, você aí na sua casa, eu acredito que Deus ele trabalha no nosso coração, a gente sente a presença dele e é como se nós estivéssemos juntos, né, num só pensamento, num só alinhamento. Eu queria orar com você, né, nesse início, né, os irmãos estão chegando aí, estão entrando aí na live, queria orar junto com você. Senhor, nós agradecemos, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos que tem estado junto aqui nesse tempo, nesse momento tão precioso, Pai, que o Senhor separou, Pai, para falar ao nosso coração. Acreditamos, Pai, que esse tempo é necessário para a Tua igreja, esse tempo é necessário, Pai, para todo mundo. E eu acredito, Pai, que nesse tempo, nesse momento, estamos aprendendo muito a Teu respeito, muito sobre a Tua vontade, sobre o Teu querer. Estamos desenvolvendo, Pai, em nós, a cada dia, Senhor, um conhecimento maior do Teu reino. E que nós possamos juntos aqui, Pai, nessa live, nessa noite, ativarmos, ó Pai, o disjuntor no céu, juntos em um só pensamento, Pai, estarmos ligados aqui na terra, Pai, para ativarmos aquilo, Pai, que já foi concretizado no céu. Senhor, que as Tuas bênçãos sejam derramadas no lar dos Teus filhos e que o nosso coração esteja cheio da Tua presença, Pai, a cada dia. E que nessa noite não seja diferente. Que a Tua palavra venha alcançar cada lar nesse tempo, Pai. Venha alcançar cada família. Venha desenvolver dentro deles, ó Pai, o Teu amor. E é o Teu amor, Pai, que nos sustenta, que nos constrange. O Teu amor que nos alimenta, Pai, que nos mantém de pé. Nós Te agradecemos, ó Pai. E que durante, Senhor, essa palavra que estaremos juntos aqui meditando, Pai, o Teu Espírito, Pai, venha nos tomar por completo, Pai. Que a Tua presença venha nos envolver. Que a nossa casa seja tomada, Senhor, pela Tua presença. E que cada um de nós, os nossos familiares, ó Pai, possam sentir, Senhor, a paz dentro dos nossos lares. Que a Tua paz, Senhor, que excede toda compreensão humana, esteja, Senhor, tomando por completo toda a nossa família. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero deixar aqui um abraço para todos os irmãos. Queria te convidar que você abrisse a tua Bíblia comigo aí, no livro de Apocalipse, capítulo 2. Pega a tua Bíblia aí, teu celular. Pega aí o teu smart. Né? Vamos compartilhar juntos essa palavra que tem ardido no meu coração. Né? Confesso para os irmãos que essa palavra
Eu já vinha lendo ela já há alguns dias, né? Comentei um pouco com ela hoje aqui, com a Carol, sobre essa palavra. Uma palavra que ela nos traz ao centro da vontade de Deus, a entendermos aquilo que o Senhor, né, tem para a nossa vida. Né? Eu sei que os irmãos têm percebido que nesse tempo nós temos falado muito sobre nós voltarmos à essência. Eu acredito que nós temos aprendido muito nesse tempo. A irmã falou que o som está baixo, vou dar uma melhorada aqui. Vamos ver se vai melhorar aqui para os irmãos. Melhorou aí o som? Acredito que nesse tempo é um tempo onde nós vamos aprender a voltar à essência do primeiro amor, a voltar, né, à vontade, ao centro da vontade de Deus, nos arrependermos. E eu creio que nesse tempo tem se falado muito sobre isso, sobre o arrependimento. E eu confesso para os irmãos que nessa carta de Apocalipse, capítulo 2, né, os primeiros versículos, durante um tempo eu li um pouco sobre essa carta, li um pouco sobre essa palavra, e durante algum tempo eu li, mas li e não compreendia bem. Mas nesses últimos dias, nesses últimos tempos, né, eu consegui alcançar algo da parte de Deus sobre essa palavra e queria compartilhar contigo nessa hora. Apocalipse 2, versículo 1 diz assim: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Meu Deus, essa palavra é uma palavra dura, né? A princípio parece ser uma palavra muito dura, mas eu confesso que eu sempre lia e me atia mais, prestava mais atenção nos primeiros versículos, do 1 ao 3, né? E ficava pensando, nossa, mas que igreja fera, igreja bênção, né? A gente vê aqui que a igreja, ela tem nos primeiros versículos, se você ler, você vai ver que é uma igreja imbatível, né? Vamos ler de novo. Uau, olha só, parecia ser uma igreja imbatível, porque aqui diz: eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer com os maus. E pusestes à prova os que dizem apóstolos e não são, tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome e não te cansaste. Olha só que interessante. Eu lia sempre os 3 primeiros versículos e acreditava muito que essa igreja era uma igreja imbatível. Uma igreja que trabalhava muito, uma igreja que buscava muito, uma igreja fervorosa, uma igreja que não aturava a maldade, uma igreja que não se atia, né, às pessoas que praticavam mal, tinha muita paciência, né, uma igreja que sofria, não se cansava. Falava, nossa, uau, uma igreja imbatível. Isso é uma igreja que eu queria estar lá. Mas quando você começa a ler e a prestar bastante atenção naquilo que Deus, né, que Jesus está falando aqui, olha só, ele vai dizer: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Ou seja, essa igreja era uma igreja que praticava tudo que aos olhos humanos parecia fazer com que essa igreja fosse uma igreja muito perfeita, imbatível. Mas os olhos humanos, eles são enganosos. E nós vemos aqui que aqui Jesus vai falar: tenho, porém, contra ti. Ou seja, uma igreja que vivia muito na superficialidade da sua religiosidade. A sua religiosidade
fazia parecer com que aquela igreja era uma igreja perfeita. Se ia aos cultos, se participava fielmente dos cultos, se participava das ceias, se participava das comunhões, da comunhão, se participava de tudo. Era uma igreja que não aturava nada contrário. Mas vai vir uma palavra de Jesus para aquela igreja. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes, deixastes o primeiro amor. E isso me trouxe uma reflexão. Eu falei, não pode ser. O que está acontecendo com uma igreja dessa? Uma igreja que, aos meus olhos, né, aos olhos das pessoas, era uma igreja que fazia tudo perfeito. Buscava tudo, fazer tudo com perfeição. Tinha nela um povo imbatível, um pastor imbatível, tinha na sua colocação como uma igreja perfeita. Mas aqui eu começo a meditar a partir do versículo 4, que estava faltando alguma coisa naquela igreja. E aqui Jesus vai falar que tinha algo contra ela, que ela tinha abandonado o primeiro amor. E sabe, queridos, algo que Deus trabalhou poderosamente no meu coração através, né, desse capítulo, né? Deus trabalhou poderosamente me mostrando que não adianta eu querer fazer tudo com perfeição, na força do meu braço, na força do meu entendimento, na força dos meus olhos. Não adianta eu querer fazer tudo bonito e perfeito aos olhos dos irmãos se eu não tiver, em primeiro lugar, fazendo com amor a Ele. Porque o que vai diferenciar uma igreja que carrega o nome de Cristo é o amor, é o primeiro amor. E aqui vai evidenciar, porque ela vai ser reprovada justamente nisso. Uma igreja que, nas primeiras palavras de Jesus, Jesus vai dizer todos os seus atributos. Jesus vai dizer que ela está fazendo tudo certinho, perfeito, até um certo ponto, onde ele vai dizer, mas eu tenho somente uma coisa contra ti, que você deixou o primeiro amor. E sabe, queridos, isso é algo que eu tenho um medo grande no meu coração. Tentar fazer tudo pela força do meu braço, deixando o primeiro amor de lado. Estava sendo, aquela igreja, aos meus olhos, aos olhos naturais imbatíveis, estava sendo reprovada no primeiro amor. Abra comigo aí a tua Bíblia em 1 João, capítulo 4, versículo 8. Abra comigo aí se você pode. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Olha o que diz aqui. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E olha o versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Ou seja, aqui o que está dizendo aqui? O que essa palavra quer dizer? Que eu preciso andar em amor, eu preciso estar em amor. Eu preciso evidenciar o amor de Cristo. E aqui, nessa passagem do livro de Apocalipse, nós vamos ver que aquela igreja estava perdendo justamente no algo mais simples, que era o primeiro amor. E o que é o primeiro amor? Eu acredito que muitos que estão assistindo aqui são casados, acredito que tem pessoas aqui que são noivos, acredito que existem aqui pessoas que estão nos assistindo que são namorados e também aqueles que estão na espera de um milagre. Né? Para vocês que estão à espera de um milagre, eu quero profetizar que Deus vai trazer, Deus vai preparar uma pessoa especial e certa. Não se apavore, não corra, não se preocupe. Deus vai preparar a pessoa certa e você também vai viver um primeiro amor. Mas para aqueles que já tiveram esse relacionamento lá do início, eu queria te lembrar, o que é o primeiro amor? Nós que já fomos namorados, nós que somos casados, hoje ou você que está iniciando. O primeiro amor é algo muito especial. Eu creio que isso é até um despertamento para quem está casado e para quem está vivendo esse momento. O que é o primeiro amor? Aquilo que quando você olha, enche teu coração de alegria, de desejo de você estar sempre junto, de você estar próximo, de você comprar ali um bombom, levar,
né? Você dá uma caixa de bombom Ferrero Rocher, você dá algo especial, você quer estar sempre alegrando aquela pessoa, você quer estar sempre junto, você quer estar sempre respirando aquele ar que a pessoa respira. Acredito que você quer estar sempre compartilhando seus momentos, falando algo. Eu acredito que você já viveu isso na sua vida. Quando você começou a namorar sua esposa ou seu esposo, quando você começou a conhecer o que realmente era o amor. Sabe, aquilo que bate no teu peito, quando você lembra o nome da pessoa, você entra em outra dimensão, você começa a pensar, começa a lembrar, você já quer ligar, você já quer falar, você já quer, sabe, buscar aquela pessoa que quer estar junto. Primeiro amor. Eu acredito que muitos de vocês ainda vivem isso. E se não vivem, eu creio que é um despertar para nós casados, para vocês que estão começando. Nunca perca a essência do primeiro amor. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo aqui. Aquela igreja havia perdido essa essência. Sabe, quando você olhou a primeira vez a tua princesa, ou você, mulher, olhou a primeira vez o teu príncipe, aquele que Deus te deu, que os teus olhos brilharam, e que no dia seguinte você já queria ligar, já queria contar alguma coisa, mesmo sem motivo, você já queria falar alguma coisa, mesmo sem ter nada para falar, você já queria buscar, sabe, aquela essência do primeiro amor. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo aqui para essa igreja de Éfeso. Aquela igreja vivia um tempo que aos olhos deles eram muito preciosos, mas eles não tinham percebido que o primeiro amor tinha acabado. Eles não tinham percebido que aquela essência verdadeira, aquele primeiro momento já tinha passado. E tudo que eles faziam era por religiosidade. É como num casamento. Às vezes se torna tudo tão mecânico que você esquece aquela essência do primeiro amor, aquilo que você fazia com vontade, pensando na outra pessoa, já se tornou mecânico. Né? Já se tornou uma vida mecânica. Aquela igreja, a vida daquela igreja, por mais que parecia ser uma igreja imbatível, inabalável, já tinha se tornado mecânico. Então Jesus ele tem que vir e dizer para aquela igreja, olha, só tenho isso contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. E sabe, queridos, o primeiro amor, ele nunca pode ser perdido. O primeiro amor, ele tem que ser cultivado sempre. O primeiro amor, ele tem que ser regado sempre. Ele tem que ser sempre administrado para que ele nunca se perca, para que essa essência nunca parta, para que ela nunca mude. Porque senão nós corremos o sério risco de estarmos mecânicos pensando que estamos fazendo. Sabe o que muitas pessoas se enganam? Que fazer muita coisa para Deus, fazer muito, trabalhar muito, viver muito, isso está agradando. E esquece de viver as simples coisas. Sabe o que está dizendo aqui no início? Quando Jesus fala, tenho algo contra ti. Sabe, a igreja já estava fazendo tudo na força do seu braço, já tinha esquecido que nem sempre é na força do braço, e sim por amor a Cristo. Nós lemos aqui que Deus é amor, e se Deus é amor e nós estamos nele e fazemos parte dele, nós não podemos abandonar esse amor. Se nós tivermos um amor enraizado dentro de nós, sabe, aquela chama, nós vamos nos lembrar, nós não vamos precisar de um culto como esse para nós entrarmos no nosso quarto e começarmos a falar com ele. Sabe, quando você começou a namorar, você não precisava de um estímulo, era só você se lembrar da pessoa, você já pegava o telefone e ligava. Eu não sei se na tua época, lá na antiguidade tinha, mas você já escrevia uma carta, você fazia algo, você ia no portão, você buscava, você não deixava aquilo morrer, mas com o tempo, como aquilo foi passando, essas coisas foram mudando, o tempo foi passando, aquilo foi entrando numa rotina e se perdeu. Mas deixa eu te dizer algo, sabe o que Jesus está trazendo atenção para essa igreja? Para que essa igreja voltasse ao primeiro amor. E sabe o que preocupa muito? O que essa igreja se perdeu? Essa igreja se perdeu e aqui o que vai me chamar a atenção é que, leia comigo aqui novamente, no capítulo 2, no versículo 5. Olha só, lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Como nós vimos aqui nessa leitura, olha o que Jesus está falando. Ele não está falando assim, ó, lembra-te, pois, de quando você traiu a tua esposa, ou lembra-te
quando você roubou no teu trabalho, ou está dizendo aqui, lembra-te de quando você matou alguém, ou você roubou, você prejudicou alguém. Olha, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo assim, lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele não está falando, ele não está trazendo à tona o pecado ou o erro que aquela igreja estava cometendo. Ele só está fazendo uma coisa. Lembra-te. Ele está falando, lembra-te de onde tu caíste. Lembra-te da onde você deixou o primeiro amor morrer. Sabe por que, querido, ele está falando isso? Porque se eu tenho verdadeiramente o amor de Cristo dentro de mim, se eu pratico sempre o amor de Cristo, eu não vou ter problema em matar, roubar, eu não vou ter essas coisas dentro de mim. Mas ele está trazendo justamente aqui a memória daquela igreja para eles se lembrarem da onde eles perderam a essência do primeiro amor. Ele não está trazendo à tona, vocês erraram aqui porque vocês deixaram de fazer isso por mim, ou vocês deixaram... Não, pelo contrário, ele está mostrando para eles que eles estão fazendo tudo isso. Eles estão cultuando, eles estão abominando os que praticam a maldade, eles estão fazendo tudo correto até certo ponto. Mas olha só, ele vai dizer algo importante aqui. Lembra-te de onde caíste, ou seja, lembra-te de aonde você perdeu a sua essência. Lembra da onde você deixou de me amar. Lembra da onde você deixou de fazer com o coração, com o teu amor para mim. Porque nós lemos lá em 1 João que Deus é amor. Se nós estamos nele e ele está em nós, nós somos dele. Nós somos dele e tudo que vem dele vai se manifestar em nós. Mas aqui está dizendo, olha, você precisa se lembrar da onde você caiu. O cair aqui, sabe o que ele está dizendo? Lembra de onde você parou de me amar. Lembra aonde você deixou a sua essência morrer. Lembra de onde ficou tudo para trás e você começou a fazer tudo mecanicamente. Tudo fazendo porque você acha que tem que fazer. E no reino não é o muito trabalhar. No reino não é o muito fazer. No reino é o fazer com todo amor e com todo o coração. À medida que eu faço com o coração, à medida com que eu desenvolvo com o amor de Cristo, porque tudo é movimentado pelo reino. A partir do momento que eu vivo o reino, que eu vivo o primeiro amor, que eu vivo a essência, né? A palavra de Deus vai dizer que eu preciso olhar para o alto. O salmista vai dizer, para onde vem o meu socorro? Se eu preciso olhar para o alto, se eu preciso prestar atenção de onde vem meu socorro, é porque eu olhando para o alto, eu vou me manifestar e vou olhar para ele. E tudo vai ser por ele. A palavra de Deus diz, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus. Ou seja, tudo está envolvido nele. Tudo precisa ser nele. Tudo precisa ser por ele. E aqui ele vai dizer, a palavra vai dizer, lembra. Ou seja, chegou o tempo, igreja, de nós fazermos uma retrospectiva. Esse tempo é propício para isso. Esse tempo é propício para eu e você deixarmos nesse tempo olhar para aquilo que nós estamos fazendo e olhar verdadeiramente se estamos fazendo verdadeiramente com Cristo dentro de nós. É um tempo especial, um tempo reservado para nós olharmos para trás e ver se verdadeiramente estamos andando em amor. Nós podemos fazer qualquer coisa. Nós podemos ser como essa igreja aqui, que no seu início era uma igreja imbatível, tinha um pastor imbatível. Mas se não houver amor, de nada adianta. Porque ele vai dizer, eu tenho algo contra ti, que deixaste o primeiro amor. E se nós deixamos o primeiro amor, tudo aquilo que nós fazemos se torna mecânico. E Deus não quer nada mecânico. Deus não quer que você trabalhe, faça, mas o amor dele não está ali. Deus quer de mim e de você que a natureza dele seja desenvolvida em nós. E Deus, ele é amor. Abra comigo. Apocalipse 3, versículo 19. Olha o que diz aqui. Eu repreendo
e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e se arrepende. Sabe, queridos, a gente tem a mania de olhar para todas as circunstâncias, tudo aquilo que estamos passando, tudo aquilo que estamos vivendo, e como uma coisa, de repente, ruim. Mas eu acredito que nesse tempo, né, que Deus separou, é um momento para nós avaliarmos aquilo que nós estamos vivendo. Avaliarmos se nós como igreja, avaliarmos se nós como pessoa, avaliarmos se nós como verdadeiros cristãos estamos vivendo. Aqui no livro de Apocalipse, ele está falando que a gente precisa ser zeloso. Precisa ser zeloso. Ele corrige, ele traz, né, a nossa mente cativa ao entendimento que ele quer, porque ele nos ama. E sabe, queridos, o amor de Deus ele tem sido tão grande com o mundo nesse tempo, que ele está nos dando a oportunidade. Sabe aqui em Apocalipse capítulo 2, que nós estamos lendo? Ele está dando uma oportunidade para a igreja de Éfeso, que era um local muito grande, um local portuário, de muitas idas e vindas, de entradas, um lugar onde havia a deusa Artemis, havia muita prostituição, promiscuidade, havia muitos ídolos. Ele está dando uma oportunidade daquela igreja ver que eles estavam muito mecânicos, estavam deixando de viver o amor. Sabe que as pessoas precisam hoje? Que eu e você, nós possamos viver nesse tempo e manifestar o amor de Cristo dentro de nós. Isso não vai ser alcançado por muito fazer, por muito trabalhar, porque não adianta nós estarmos de culto em culto, adorando, buscando. Não adianta estarmos juntos, de ceia em ceia, trazendo a comunhão. Não adianta estarmos juntos na adoração, se nós não estivermos com o verdadeiro amor de Cristo dentro de nós. Eu acredito que esse tempo que nós estamos vivendo agora, Deus está mais uma vez desconstruindo a nossa verdade própria. Está imprimindo dentro de nós a sua verdade. Está imputando dentro de nós a sua justiça. Para que o mundo lá fora veja que nós somos um em Cristo. E se nós somos um em Cristo, nós vamos exalar esse amor. Vamos continuar lendo aqui Apocalipse capítulo 2. Olha só o que diz. A parte B. Brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Sabe o que significa o castiçal? Candeeiro? Algumas traduções aí vai estar candeeiro. O candeeiro, a função dele era iluminar. A função dele era trazer luz. A função do candeeiro era basicamente trazer a luz. E olha o que ele está dizendo aqui. Em outras palavras, ele está falando assim com a igreja de Éfeso. Estou dando oportunidade a vocês. Estou dando uma breve oportunidade de vocês desconstruírem a verdade que vocês carregam dentro de vocês e voltarem ao início de quando vocês me conheceram. Voltarem ao início, à essência de quando vocês entenderam que eu era o seu Deus e que vocês viviam a partir daquilo que eu determinava para vocês. E esse amor que era impresso dentro de vocês exalava por toda a cidade. Ele está dizendo aqui para essa igreja, se ela não aproveitar a oportunidade, vai ser tirado dela a luz, ou seja, vai ser tirada a presença. Vai ser tirado, né, o candeeiro. O candeeiro significa a luz. E meditando um pouco sobre luz, vendo que o efeito, porque a luz é para causar impacto. Se você apagar a luz da tua casa aí agora, onde você está, não sei se você está em casa, dentro de um carro, onde você está, se você apagar a luz e ficar alguns minutos com ela apagada e de repente acender novamente, você vai ver que a luz ela causa um impacto. Ela te permite enxergar tudo que está à sua frente. Abra comigo a tua Bíblia em Lucas capítulo 15, para nós entendermos melhor. Lucas, capítulo 15. Verso 8. Olha o que diz. Ou qual mulher
que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. E achando, convoca as amigas e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha o que está dizendo aqui. Aqui está dizendo que uma mulher havia perdido algo dentro da sua casa. E foi necessário acender uma candeia, ou seja, foi necessário trazer luz. E quando essa mulher trouxe luz dentro daquele ambiente, quando ela trouxe luz dentro da sua casa, ela pôde varrer, ou seja, ela pôde tirar aquilo que era sujo, aquilo que ela ainda não enxergava sem a luz, mas que com a luz ela passou a ver, começou a entender que aquilo não fazia parte da casa, que era sujeira e precisava ser retirado, e ali ela encontrou aquilo de tão precioso que ela havia perdido. Olha o que está falando lá atrás, no livro de Apocalipse. Se vocês não se arrependerem, não voltarem a primeiro amor, não voltarem à essência, eu vou retirar o candeeiro, eu vou retirar a minha luz. Ou seja, aqui a mulher precisava de luz para encontrar aquilo que se havia perdido. Lá atrás, uma igreja havia perdido algo, mas ainda havia luz. E Deus estava dando a oportunidade deles acharem aquilo que se havia perdido, retornarem ao primeiro amor enquanto havia luz. Sabe o que Deus está falando no meu coração nesses dias em que eu venho meditando nessa palavra? A luz de Cristo ainda está sendo permitida às igrejas hoje. A luz de Cristo ainda está sendo permitida sobre nós. E é a luz que nos mostra o que precisa ser arrancado. É a luz que nos mostra aonde precisa ser varrido para encontrarmos aquilo que já foi perdido há algum tempo. Nós precisamos aprender que sem a luz, sem Cristo, sem o amor, sem a verdade expressa de Cristo dentro de nós, nós não conseguimos entender. O salmista vai dizer que a luz é que ilumina o caminho. Ele vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, Cristo é a luz. Olha o que diz aqui nesse texto de Lucas. Vai dizer que aquela mulher, perdendo algo precioso, ela vai acender a luz. E não tem como nós voltarmos ao primeiro amor na escuridão. Nós precisamos estar vivendo diariamente a luz de Cristo. Olha o que diz aqui. Ela, acendendo a candeia, ela vai ver que havia sujeira. Havia algo que precisava ser retirado. E lá no livro de Apocalipse vai dizer, Jesus está dizendo para aquela igreja: olha, vocês aproveitem enquanto vocês ainda têm a luz. Aproveitem que o candeeiro está com vocês. Aproveita essa oportunidade para voltar ao primeiro amor. Ou seja, ele vai dizer: arrepende-se. Arrepende. Aqui vai dizer que ela procurou com diligência. No livro de Apocalipse 3,19, vai dizer que Deus ele corrige a quem ama. E nós devemos estar com diligência diante do Senhor e se arrepender. Sabe o que me mostra essa passagem de Lucas? Enquanto o candeeiro está aceso, você consegue enxergar, você consegue buscar. E aqui no finalzinho vai dizer que quando essa mulher buscou e achou, encontrou, diante da luz que clareou o ambiente onde ela estava, ela chamou todo mundo para comemorar. Sabe o que está faltando junto do povo de Deus? É acender essa luz, encontrar novamente o primeiro amor e comemorar. O povo de Deus precisa comemorar essa presença. O povo de Deus precisa comemorar que essa luz ainda está junto a nós. Nós precisamos comemorar que o véu foi rasgado, o véu se rompeu de alto a baixo e nós temos acesso a essa luz. Eu posso acessar ela aonde eu estiver. Sabe o que essa mulher fez? Ela acessa a luz, ela acha aquilo que foi perdido e chama as pessoas para comemorar. E aqui vai dizer que houve festa no céu. Sabe o que está faltando para haver festa no céu? Essa presença voltar a se manifestar dentro de mim, de você. Essa alegria de Cristo voltar a se evidenciar no meio do povo, no meio das pessoas. Sabe o que está dizendo aqui na palavra de Deus, no livro de Apocalipse? Ei, igreja de Éfeso, eu estou dando a oportunidade de vocês. Vocês ainda têm a luz. Vocês ainda têm a oportunidade de se arrepender, de voltar às primeiras práticas, às primeiras obras. E sabe o que é a primeira obra? A primeira obra é quando você ama Cristo. E independente de quem faça ou de quem esteja fazendo, você quer continuar amando e contribuindo para o reino.
Sabe que Deus quer desenvolver em nós nesse tempo? O verdadeiro arrependimento. E arrependimento, grava isso no teu coração, arrependimento não é emoção, arrependimento é decisão. Sabe o que no livro de Apocalipse Jesus está falando? Vocês precisam se decidir, vocês precisam tomar uma decisão. Sabe o que tem acontecido, igreja? É que nós temos vivido muito nesses tempos por emoção. Deus não quer uma emoção do seu povo, Deus quer uma decisão do seu povo. Deus quer que nós tomamos uma decisão firme dentro de nós, de nos arrependermos e voltarmos ao primeiro amor. Abra comigo aí, deixa eu ler com vocês aqui João 14, aproveitar que nós estamos aqui pertinho do livro de João. Abre comigo em João 14. Oh, aleluia. Queridos, meu coração está transbordando aqui por essa palavra. Abre aí João 14, 14. João 14, versículo 15. Olha o que diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E o versículo 21 do mesmo capítulo: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei nele. Sabe o que está dizendo aqui? Que se nós estamos em Cristo, vivemos o amor de Cristo, Ele se manifestará em nós. Sabe o que está dizendo para a igreja de Éfeso? Sabe o que está dizendo para esses tempos? Igreja, volte às primeiras práticas. Volte àquele tempo que eu me manifestava em vocês. Sabe, queridos, Deus eu estou aqui numa dimensão que a minha vontade é de pular e correr. Porque essa palavra, ela me diz que se eu amo a Cristo, se eu amo verdadeiramente a Deus, Ele vai se manifestar em mim. Sabe o que estava faltando na igreja de Éfeso? Essa manifestação de Deus. Eles estavam fazendo tudo certo. Estavam trabalhando, estavam batalhando pela obra, corrigindo os erros, mas estava faltando Deus se manifestar. Queridos, não adianta eu fazer muita coisa para Deus se Deus não se manifestar em mim. Se Deus não se manifestar, se a glória dele não for manifesta em cada um de nós, nós podemos fazer muitas e muitas coisas, possamos parecer imbatíveis, mas de nada vai acontecer, porque um dia ele vai chegar para cada um de nós e vai dizer: ainda está faltando alguma coisa, está faltando a minha glória se manifestar em vocês. E sabe o alerta que ele trouxe para a igreja de Éfeso? Ele não colocou diante deles o pecado que estava sendo cometido, ele não colocou nada disso diante deles, não. Ele só colocou o seguinte: volta às primeiras práticas, volta a me amar, volta a viver o Cristo impresso em vocês, volta a manifestar o Cristo que há em vocês, ao redor daqueles que estão em vocês. Sabe por que aquela cidade vivia em ruínas? Aquela cidade estava perdida. Não adiantava muita pregação, não adiantava se abrir muitas igrejas naquele lugar, se não se manifestasse o Cristo dentro deles. É isso que ele estava dizendo. Não adianta se abrir muitos templos, abrir várias igrejas, fazer excelentes trabalhos, fazer várias movimentações, se Cristo não for desenvolvido dentro de nós. Olha o que ele está dizendo para aquela igreja. Guarda isso aí no teu coração e toma isso como uma palavra forte e de decisão para a tua vida. Se você não voltar às práticas do primeiro amor, se não se arrepender, eu vou retirar a minha luz. E olha, queridos, Deus tem dado várias e várias oportunidades. E olha o que ele está dizendo: eu vou retirar. Se ele não retirou, porque a luz está entre nós. Ele ainda não retirou o candeeiro. Ou seja, nós temos a oportunidade de voltarmos às verdadeiras práticas, de voltarmos ao primeiro amor, de voltarmos a exercer tudo aquilo que Deus tem como fiel na sua balança, que é o amor. Sem amor, nada vai acontecer. Sem o amor impresso. Sabe o que Deus fala ao meu coração que ele estava dizendo para aquela igreja? Olha, não está acontecendo nada porque o meu amor não está dentro de vocês. Sabe, queridos, quando Jesus ele vem e ele diz que ele vai colocar e resumir os 10 mandamentos em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, se esse amor estiver impresso dentro de mim, eu não vou matar, eu não vou roubar, eu não vou trazer prejuízo a ninguém. Sabe, queridos, o que está acontecendo é um descaso com esse amor de Deus,
é um descaso no mundo. E Deus nos trouxe esse tempo de isolamento para nós entendermos que é tempo de nos arrependermos, sairmos das nossas emoções e tomarmos uma decisão de nos arrependermos e voltarmos à prática do primeiro amor, das primeiras obras. Sabe, ele diz claramente ao meu coração que naquela igreja faltava o primeiro amor. Não adianta, porque se você tiver o primeiro amor impresso dentro de você, se você for achado em Deus, Ele vai manifestar a graça, a glória e a misericórdia dele através da tua vida. E é isso que aquela igreja tinha perdido, a graça do Senhor sobre a vida deles. É isso que vem como alerta. E eu não poderia deixar de ler com vocês. Abre comigo aí em 1 Coríntios. A gente precisa ler essa palavra. 1 Coríntios capítulo 13. A gente precisa colocar essa palavra impressa aqui. Eu preciso ler com vocês essa palavra. Essa palavra precisa enxertar novamente no nosso coração. Abra comigo aí 1 Coríntios capítulo 13. Se você puder, leia, releia, guarde essa palavra no teu coração. O candeeiro já está aceso. A gente precisa encontrar aquilo que foi perdido e celebrar isso. Isso precisa voltar a ser celebrado no meio da igreja, no meio do povo. Esse amor, nós precisamos voltar a vivenciar esse amor dentro de nós. Olha o que diz aqui. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me traria proveito. Nada. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas vem com verdade. Aleluia. Tudo sofre, tudo crê, tudo supera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo me cheguei a ser homem. Acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Aleluia por essa palavra. Queridos, a base dessa palavra é o amor. Eu posso organizar, eu posso fazer tudo. Eu posso falar em línguas, eu posso fazer coisas mirabolosas, mas se não tiver amor, de nada vai ter proveito, de nada vai valer, de nada vai acontecer. Sabe o que Deus está chamando? A nossa vida, o que Deus está me chamando, eu e você essa noite, é voltarmos ao primeiro amor, aquela essência. Sabe que quando você aceitou a Cristo, você queria pregar para uma flor, para uma planta. Se você visse uma formiga, você queria evangelizar a formiga. Sabe, isso não era você, era um espírito aflorado em você, era Deus, a essência. E sabe, hoje, a palavra de Deus para a nossa vida hoje é volte à essência. Volte aos primeiros passos. Volte ao teu princípio, onde você via tudo como uma criança, na pureza, na essência. Viva a essência. Sabe que Deus está falando comigo? Que nós deixamos de vivenciar muita coisa, porque nós perdemos a essência. Nós perdemos a identidade. E hoje Deus está nos chamando a voltarmos a esse primeiro amor, a exercermos a identidade de Cristo. Sem amor, sem a essência, nada pode acontecer. Sabe o que Deus estava falando para aquela igreja daquela época que vivia ruínas, vivia tempos difíceis? Uma igreja que enfrentou tempos difíceis até ser destruído. Faltou amor.
Jesus estava falando para aquela igreja, volta ao primeiro amor. Lembra-te, olha só, olha o que ele está dizendo para aquela igreja, lembra-te. Ou seja, nós precisamos nos lembrar que nós não somos nada sem Deus dentro de nós. Nós precisamos nos lembrar que o amor, ele supera todas as coisas. E eu quero te provar isso em João 3,16. João 3,16 vai dizer que Deus, ele amou o mundo de tal maneira. Ele te amou, você tem noção disso, querido? De quão forte o amor é e quão poderoso o amor é. Deus, ele amou o mundo de tal maneira. Deus, ele olhou do céu, ele viu um mar de sangue. Deus, ele olhou para a terra, ele não viu bondade nenhuma. Deus, ele olhou para a terra, ele não viu ninguém justo. Mas ele amou de tal maneira que ele pegou o filho dele. Isso é amor. Ele pegou seu filho e falou, eu tenho uma missão para você. Eu tenho algo que vai doer na tua carne. Mas eu amo tanto aquele pessoal que vai estar lá embaixo me adorando, me buscando, quando esse amor foi impresso dentro deles, que vai valer a pena todo esse sacrifício. E ele vai dizer, Deus, que ele amou de tal maneira que ele deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que entende, crer é entender e botar em prática. Quer saber quando você está vivenciando Deus? Quando você entende e crê que ele é teu único e suficiente Salvador e coloca em prática. Quando você vive na essência. E quando ele diz que ele deu por amor a cada um de nós, eu entendo que essa essência nunca pode fugir de dentro de mim. Esse amor, ele nunca pode ser apagado. Sabe, aquele amor de quando você encontrou a primeira vez o teu esposo ou a tua esposa, o teu noivo, a tua noiva, que o teu coração pulsou, e eu acredito que precisa pulsar até hoje. É esse amor. Esse amor que te faz lembrar toda hora, quando você está trabalhando, você lembra do teu filho, da tua esposa, você lembra do teu marido, você lembra de uma pessoa que mexe com o teu coração. Esse amor não pode morrer. Eu sei que esse amor ainda é pouco diante do amor de Deus. Mas é esse amor que Deus quer que você volte. Sabe por quê? Porque esse amor que está dentro de você te coloca em posições. Esse amor te coloca em lugares. Esse amor te leva a lugares. Esse amor impresso dentro de você te coloca em lugares de propósito do Senhor. Se não há amor dentro de você, você está fora do propósito. Sabe? Jesus, para estar escrevendo uma carta para aquela igreja, porque a igreja já havia saído do propósito. Queridos, coloca isso dentro do teu coração. Aonde não há amor, não há propósito. Se Deus, ele tem um propósito, você precisa viver em amor para viver o propósito de Deus na tua vida. E Deus está nos chamando a isso nesse tempo, a voltarmos à essência do primeiro amor, a voltarmos à essência, a voltarmos ao propósito. Deus está nos chamando para viver novamente de um lugar onde nós nunca deveríamos ter saído, que é do centro da sua vontade. E quando nós estamos vivendo no centro da sua vontade, nós estamos vivendo em amor. Sabe, queridos? Pessoas que estiveram no amor de Deus e saíram. Pessoas que estiveram vivenciando esse tempo e abandonaram, foi retirado deles algo precioso, que foi a luz, foi o candeeiro. Nós temos a oportunidade hoje, como ele diz aqui para essa igreja, arrepende-te, lembra-te do primeiro amor, lembra-te de onde tu caíste, lembra-te de onde você deixou de me amar verdadeiramente e volta para esse lugar, porque senão ele vai vir diante de nós e vai retirar essa luz. E nós não podemos viver sem essa luz dentro de nós. Nós precisamos viver com essa luz de Cristo, a iluminar o nosso caminho. Deixa eu compartilhar com vocês algo aqui que Deus também falou no meu coração. Quando essa luz de Deus, nós vivenciamos isso, nós somos colocados em posições. E quando nós deixamos de viver essa luz, nós deixamos para trás a posição que Deus nos colocou. Olha só, Esaú, quando desprezou aquilo que havia sido dado a ele. Sabe, querido, presta muita atenção nisso que eu vou falar com você. Guarda isso no teu coração. Deus, ele te colocou no lugar. Deus, ele te chamou para um propósito. Deus, ele deu algo para você.
E você não pode desprezar isso nunca. Não pode desprezar nunca isso na tua vida. Sabe, queridos? Um exemplo foi Esaú. Esaú desprezou a posição que foi dada para ele. E desprezando, ele trocou aquilo que foi dado a ele por um prato de sopa. Desprezou a sua primogenitura. Desprezou aquilo que seria algo precioso para ele, por um prato de sopa. Davi desprezou em um tempo a sua posição por um prazer da carne. Davi desprezou por um tempo. Mas graças a Deus, houve tempo dele voltar. Houve tempo dele voltar e entender a essência. Mas ele desprezou por um tempo, por prazeres da carne. Por prazeres da carne, ele desprezou a posição que ele foi colocado. Por se afastar, por perder. Olha o perigo de você perder por um tempo a essência. Olha o perigo de você perder por um tempo aquilo que foi colocado dentro de você. Você perde coisas. E Davi, por um tempo, perdeu a sua posição, perdeu a sua postura por um prazer da sua carne. E outro foi Saul. Saul, ele perdeu por completo o seu reinado pela sua desobediência. Ou seja, por desprezar a posição que foi colocada, por esquecer por um determinado tempo o primeiro amor, por esquecer o que havia sido depositado sobre ele. Sabe o que eu quero dizer para você essa noite, que Deus trabalhou no meu coração? Chegou o tempo de nós entendermos que nós fomos colocados em um lugar, e esse lugar é o coração de Deus. Nós não podemos sair de lá. Sabe que essa semana Deus trabalhou poderosamente, sobre o meu coração? É que se por algum momento eu verificar dentro de mim, eu preciso fazer essa autoanálise. Você precisa fazer essa autoanálise. Como ele disse para aquela igreja, lembra-te, volta lá atrás, faça uma autoanálise. Lembra-te de onde caíste. Se porventura, você, diante de uma palavra como essa, você tem entendido que você precisa fazer essa autorreflexão, então volta lá atrás. Volta a essa essência. Busque lá atrás novamente. Lembra de onde você deixou essa essência. Volta a repetir aqui. Jesus aqui, diante daquela igreja, ele não coloca diante deles um pecado cometido. Ele não coloca diante deles uma situação que eles fizeram de errado. Ele não coloca diante deles nada que tenha acontecido naquele momento. Ele só fala uma coisa com eles. Vocês perderam a essência. Vocês perderam o primeiro amor. Não quer dizer porque você está levantando a tua mão e cantando louvores. Não quer dizer porque você está participando de um culto. Não quer dizer que você está participando de uma ceia. Você está fazendo movimentos na igreja, movimentos na tua casa. Você está doando aos pobres. Não quer dizer que o amor está enxertado. Ele está dizendo isso para a igreja. Lembra de onde você perdeu essa essência que você fazia com o meu coração, que você manifestava aquilo que eu coloquei dentro de você. Deus está trazendo a sua igreja nesse tempo a se lembrar de onde perdeu, aonde ficou, aonde nós esquecemos esse verdadeiro amor, aonde nós esquecemos e deixamos de lado o que nunca poderia ter sido deixado de lado, que é a sua maravilhosa luz. Porque às vezes nós podemos fazer muito, mas isso não está causando efeito. Precisamos voltar para o básico, precisamos voltar para a essência, precisamos voltar para o primeiro amor. E essa palavra que Deus está trabalhando no meu coração nesses tempos, se arrepender. Porque quando nós arrependemos verdadeiramente, como eu disse, arrependimento não é emoção, é decisão. Deus falou para aquela igreja, Jesus falou para aquela igreja, tome uma decisão, porque senão eu vou vir e vou retirar minha luz de vocês. Sinceramente, queridos, não é isso que nós queremos para esse tempo. Nós queremos a luz de Deus brilhando, mas para a luz de Deus continuar brilhando, nós precisamos voltar a essa essência.
voltar ao primeiro amor, voltar a vivenciar, voltar a expressar, como diz na sua palavra, Ele em mim e eu nele, e assim Ele se manifesta através da minha vida. Se eu estiver nele, precisamos voltar a Ele, precisamos nos render a Ele, precisamos entregar nossa vida novamente a Ele, de todo o amor, de todo o nosso coração. A palavra para esse tempo é se arrepender, é arrependimento genuíno. E o arrependimento genuíno nos leva novamente à essência. E quando nos leva novamente à essência, nós manifestamos a graça, o poder e a glória de Deus. Que essa palavra possa ficar para o teu coração. Como lá em 1 Coríntios diz, que o amor ele tudo suporta, tudo crê. Sem amor, de nada adiantaria. Sem amor, nada vai tomar forma em nossa vida. Mas esse amor precisa ser o amor de Cristo. E é isso que Deus quer para a nossa vida. É isso que Jesus estava falando para aquela igreja. Volta ao meu amor. Volta à minha essência. Volta a praticar as primeiras obras. Volta a praticar aquilo que sai de dentro de mim e manifesta dentro de você. Queridos, é isso que Macaé, é isso que o Brasil, é isso que o mundo está precisando. Que a essência de Deus, que foi gerada na eternidade dentro de nós, possa se manifestar. E para isso, eu e você precisamos estar nele e ele está em nós. Queridos, que Deus abençoe, que essa palavra possa vir como fogo dentro do teu coração, como está aqui, queimando dentro do meu coração durante essa semana. Essa noite não consegui dormir, essa palavra continuou queimando, abrasando meu coração. Que essa palavra possa, durante esse período da noite, continue ardendo no teu coração, que possa alcançar a tua família, que toda a tua família, o desejo do meu coração, que toda a tua família seja alcançada por essa palavra, que ela venha como chama de fogo dentro do teu coração, que você consiga viver e manifestar a glória de Deus dentro da tua vida. Que nós possamos fazer como a mulher da dracma perdida, acender a luz, varrer aquilo que não pode estar na nossa vida e encontrar aquilo que foi perdido. E no passo que nós encontramos, as pessoas vão celebrar conosco. Vai haver uma festa na terra e principalmente a manifestação da graça, da glória de Deus e uma festa no céu, porque aquilo que nós ligarmos aqui na terra, aquele disjuntor lá no céu, vai estar sendo ligado e a glória de Deus vai ser completa na nossa vida, na nossa família e em toda a nossa cidade. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe a todos. E domingo estaremos juntos na nossa ceia, né, celebrando novamente ao Senhor, com esse amor impresso no coração. Voltando lá atrás hoje, achando aquilo que foi perdido, voltando a essa essência. E no domingo manifestando juntos a graça e a glória de Deus. Um beijo no coração de todos, amo vocês e espero estar junto com vocês novamente o mais breve possível. Deus abençoe.